Ele voltou do exterior só para passar o Natal com a mãe. Nada mais. Nenhum plano de ficar. Nenhuma esperança de recomeço. Mas quando uma menininha desmaiou na praça iluminada, ele correu para salvá-la. E quando a mãe da criança chegou correndo, ele sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Era Lígia. O amor que ele destruíra com as próprias mãos anos atrás, e os olhos daquela menina eram exatamente iguais aos dele. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história tocar você, deixe seu like para que ela chegue a mais corações. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo. E conta nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém esse canal vivo e nos inspira a continuar. O avião tocou o solo brasileiro às 7 da noite e Sandro sentiu o impacto no peito, antes mesmo de sentir nas pernas. Não era só o cansaço das 14 horas de voo. Era o peso de pisar num lugar que ele jurou nunca mais voltar. Ele passou pela alfândega com o rosto fechado. A mala pequena pendurada no ombro. Os olhos distantes, 38 anos. Cabelo escuro cortado com precisão, barba feita há poucas horas. Terno amarrotado pelo voo. Parecia o tipo de homem que tinha controle sobre tudo, mas por dentro era um campo de ruínas. Sandro era cirurgião. Trabalhava num hospital de ponta na Suíça, operava casos complexos, salvava vidas que os outros desistiam de salvar. Ele era bom no que fazia, muito bom. E foi justamente por ser tão bom que ele nunca parou. Nunca olhou para trás. Nunca permitiu que o passado batesse na porta. Mas havia uma pessoa que ele não conseguia ignorar: a mãe. Dona Irene tinha 72 anos e, pela primeira vez, disse que não sabia se veria outro Natal. Não foi dramático. Não foi chantagem. Foi um aviso simples, dito com a serenidade de quem já fez as pazes com a vida. E aquilo quebrou Sandro de um jeito que nenhuma cirurgia de 12 horas conseguiria fazer. Então ele comprou a passagem. 10 dias no Brasil, Natal com a mãe, e depois de volta para a Europa. Sem rodeios, sem abrir portas que ele trancou há anos. A cidade estava irreconhecível. Quando o táxi entrou nas ruas do centro, Sandro sentiu uma pontada estranha no peito. Luzes de Natal por toda parte. Árvores iluminadas na praça principal. Guirlandas penduradas nos postes. Música natalina tocando baixinho nas lojas ainda abertas. Havia um cheiro no ar, canela, vinho quente, pão assando em alguma padaria próxima. Tudo aquilo deveria ser reconfortante, mas para Sandro era sufocante. Ele fechou os olhos e encostou a cabeça no vidro frio do carro. 10 dias, ele murmurou para si mesmo. Só 10 dias, fachada colonial. Quando Sandro desceu do táxi, viu a luz acesa na varanda. A porta se abriu antes mesmo que ele tocasse a campainha. Dona Irene estava ali, menor do que ele lembrava, mais frágil. O cabelo completamente branco agora, preso num coque baixo. Ela usava um vestido simples de algodão e um chale nos ombros. Mas o sorriso era o mesmo. "Meu filho", ela disse. E a voz saiu trêmula. Sandro sentiu a garganta apertar. Ele largou a mala no chão e abraçou a mãe com força, como se quisesse compensar todos os anos de ausência naquele único gesto. Ela era tão pequena nos braços dele, tão delicada, e ele percebeu, com uma dor aguda no peito, que tinha perdido tempo demais. "Desculpa, mãe", ele murmurou contra o cabelo dela. "Desculpa por demorar tanto, porque algumas coisas não precisam de palavras." Eles entraram. A casa cheirava a bolo de fubá e café fresco. Havia uma árvore de Natal pequena no canto da sala, enfeitada com enfeites antigos, que Sandro reconheceu da infância. Ele sentiu uma onda de nostalgia tão forte que teve que desviar o olhar. "Você deve estar exausto", disse Dona Irene, puxando uma cadeira para ele na cozinha. "Vou esquentar a janta." E enquanto ela mexia nas panelas, ele ficou ali em silêncio, observando a mãe se mover pela cozinha com a familiaridade de quem fez aquilo a vida inteira. E ele sentiu algo que não sentia há anos. Culpa. Culpa por ter ido embora. Culpa por ter ficado tanto tempo longe. Culpa por ter deixado a mãe envelhecer sozinha enquanto ele construía uma vida que parecia perfeita, mas era vazia. "Você emagreceu", disse Dona Irene.
colocando um prato fumegante na frente dele. Trabalho demais. Sandro respondeu sem olhar para ela. Trabalho ou fuga? Ah, claro que ela sabia. Mãe, por favor, não vou cutucar a ferida. Mas você precisa saber de uma coisa. Sandro, você pode fugir do Brasil, mas não consegue fugir de si mesmo. Apenas pegou o garfo e começou a comer, mesmo sem fome. Mais tarde, depois que a mãe foi dormir, Sandro saiu para a varanda. A noite estava quente, típica de dezembro. Ele acendeu um cigarro, vício que pegou na Europa, nos plantões intermináveis, e ficou ali, olhando para a rua vazia. A cidade estava silenciosa, mas dentro dele havia um barulho ensurdecedor. Ele pensou em Lígia, sempre pensava nela. Mesmo depois de 7 anos, mesmo depois de ter construído uma vida inteira em outro continente, o rosto dela ainda aparecia nos momentos mais inesperados. No meio de uma cirurgia, no silêncio do apartamento vazio, nas noites de insônia. Lígia tinha sido tudo para ele, e ele a destruíra, não com raiva, não com violência, mas com algo muito pior, desconfiança. Ele acreditou numa mentira, numa traição que nunca existiu. E quando percebeu o erro já era tarde demais. Ela já tinha ido embora. E ele, orgulhoso demais para correr atrás, decidiu que era mais fácil recomeçar longe. Mas recomeço não apaga o passado. Apenas adia o acerto de contas. Sandro deu uma última tragada e apagou o cigarro. Ele olhou para o céu estrelado e sussurrou para si mesmo. Porque o destino não respeita planos. E às vezes, a vida te traz de volta justamente para o lugar que você mais teme. Encarar. Era dia 21 de dezembro, véspera da véspera do Natal. E a cidade parecia ter acordado, decidida a celebrar. As ruas estavam cheias desde cedo. Famílias inteiras caminhavam pela praça principal, crianças correndo entre as barracas de artesanato, o cheiro de castanhas assadas, misturado ao aroma adocicado de maçãs do amor. Sandro passou o dia ajudando a mãe com pequenas coisas. Trocar uma lâmpada queimada, consertar o trinco da janela da cozinha. Coisas que ele deveria ter feito há anos. Dona Irene não pediu nada, mas ele sabia que ela estava feliz só de tê-lo ali. Presente, mesmo que por tão pouco tempo. No final da tarde, ela sugeriu que fossem até a praça. Só um pouquinho, Sandro. Faz tanto tempo que não vejo as luzes de Natal acesas. E dizem que este ano ficou lindo. A ideia de estar no meio de uma multidão, cercado de famílias felizes, crianças rindo, casais de mãos dadas, tudo aquilo mexia com ele de um jeito que ele não sabia explicar. Mas bastou olhar para os olhos da mãe, aquele brilho de expectativa tímida, e ele não teve coragem de dizer não. Tá bom, mãe, vamos. A cidade inteira parecia estar ali. Havia um coral de crianças cantando no coreto central, cercado por uma multidão emocionada. As árvores estavam cobertas de luzinhas brancas, que piscavam suavemente, criando uma atmosfera quase mágica. Havia barracas vendendo chocolate quente, panetones artesanais, brinquedos de madeira. Sandro andava ao lado da mãe, as mãos enfiadas nos bolsos da calça jeans, o olhar distante. Ele tentava se concentrar no presente, mas a mente insistia em vagar para lugares que ele preferia manter trancados. Foi então que ele ouviu um grito agudo, desesperado. Socorro! Alguém, por favor! Sandro virou a cabeça bruscamente e viu a confusão alguns metros à frente. Pessoas se aglomerando, alguém ajoelhado no chão, vozes sobrepostas. Ele não pensou, apenas correu. Quando chegou perto, viu a cena. Uma menininha, não mais que 6 anos, deitada no chão de paralelepípedo, o rostinho pálido, os olhos fechados. Ao redor dela, pessoas em pânico, sem saber o que fazer. Uma mulher mais velha chorava, tentando acordar a criança, sacudindo os ombros pequenos com desespero. Ela desmaiou do nada. Eu não sei o que fazer. Ele colocou 2 dedos no pescoço dela, checando o pulso. Fraco, mas presente. Respiração superficial. A pele estava fria e úmida. Alguém chame uma ambulância. Ele ordenou, a voz firme e controlada. Agora. Sinais vitais com movimentos rápidos e precisos. A multidão ao redor ficou em silêncio, observando. Alguém murmurou, ele é médico. A menina começou a gemer baixinho, os olhinhos se abrindo devagar, confusos, assustados.
Calma, pequena, ele disse, a voz suavizando. Você está segura, eu sou médico. Não precisa ter medo. Ela tinha olhos castanhos, grandes, com um brilho que ele reconheceu, mas não soube de onde. Foi então que ele ouviu a voz. Clara, meu Deus, Clara! Conhecia cada tom, cada inflexão, cada nuance. Ele a ouviria no meio de 1000 vozes, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Ele levantou os olhos devagar, o coração martelando no peito, e a viu, Lígia. Ela corria em direção a eles, o cabelo escuro solto balançando nos ombros, o rosto contorcido em pânico puro. Ela usava um uniforme hospitalar azul por baixo de um casaco fino, como se tivesse saído correndo do plantão. Os olhos dela estavam arregalados, brilhando de lágrimas que ainda não tinham caído. Quando ela chegou perto e viu quem estava segurando a filha, ela congelou. O mundo inteiro congelou. Sandro ficou ali, ajoelhado no chão, segurando a menina nos braços, os olhos fixos em Lígia. Ele não conseguia se mexer, não conseguia respirar. Ela estava mais bonita do que ele lembrava, mais madura, mais forte, mas também havia algo diferente nela. Uma dureza no olhar que não existia antes. Uma armadura que ela construiu com o tempo. Lígia, ele sussurrou, e o nome saiu rouco, quebrado. Ela não respondeu. Apenas caiu de joelhos ao lado da filha e a puxou para os braços com uma força, desesperada, como se quisesse se certificar de que ela estava viva, de que estava ali, de que estava segura. Clara, meu amor, você está bem? O que aconteceu? Fala com a mamãe. Eu não sei, mamãe. Eu estava brincando e de repente tudo ficou escuro. Escorrendo. Ela murmurou uma oração baixinho, agradecendo a Deus, a qualquer santo que estivesse ouvindo. Sandro continuou ali, ajoelhado, sem saber o que fazer. Ele queria falar, queria perguntar, queria entender, mas as palavras não saíam. Foi Lígia quem quebrou o silêncio. Ela abriu os olhos devagar e olhou para ele. E naquele olhar havia tanta coisa, dor, raiva, surpresa, medo, mas também algo que ele não esperava. Reconhecimento. Como se, apesar de tudo, uma parte dela ainda o conhecesse. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, a voz trêmula, mas controlada. Sandro engoliu em seco. Eu vim passar o Natal com a minha mãe. Nem a ambulância chegou naquele momento. As sirenes rasgando o silêncio da praça. 2 paramédicos desceram rapidamente, trazendo uma maca. É a menina? É um deles, perguntou. Sim, Sandro respondeu, se levantando. Ela teve um episódio de síncope. Pulso fraco, palidez, sudorese. Precisa de exames para descartar hipoglicemia ou arritmia. Ela evitou olhar para Sandro, enquanto os paramédicos colocavam a menina na maca com cuidado. Eu vou com ela, Lígia disse firme. Claro, senhora. A senhora é a mãe? Eu sou. Deixa eu ter certeza de que ela está bem. Ele viu a dor crua, a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Mas então ela se recompôs. Você perdeu o direito de se preocupar comigo há muito tempo. Sandro ficou ali, parado no meio da praça, cercado de pessoas, mas completamente sozinho. E enquanto a ambulância se afastava, ele olhou para a menina pela janela traseira. Clara virou a cabeça e olhou para ele. E naquele momento, Sandro sentiu um arrepio percorrer a espinha, porque aqueles olhos castanhos, profundos, com aquele brilho específico, eram exatamente iguais aos dele. Sandro ficou parado no meio da praça por tempo demais. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, voltando para suas vidas, para suas celebrações de Natal. Mas ele continuou ali, os olhos fixos na direção que a ambulância tinha tomado. O peito apertado, a mente girando em círculos. Aqueles olhos, ele não conseguia tirar da cabeça. A cor exata, o formato, o brilho. Eram os mesmos olhos que ele via no espelho toda manhã. Sandro? Dona Irene estava ao lado dele, a mão pousada no braço do filho. O rosto preocupado. Filho, você está bem? Eu estou. Dona Irene conhecia o filho bem demais para acreditar naquilo. Era ela, não era? Se a mãe perguntou baixinho. A Lígia. Dona Irene suspirou fundo e apertou o braço do filho com carinho. Vamos para casa. Olhar. Ela tem os meus olhos. Então ela segurou o rosto do filho com as 2 mãos, obrigando-o a olhar para ela. Então você precisa descobrir a verdade.
Ele ficou sentado na varanda, fumando cigarro atrás de cigarro, a cabeça explodindo, com perguntas que ele não tinha coragem de fazer em voz alta. Se Clara fosse filha dele, se aquela menina fosse sua, por que Lígia nunca disse nada? Por que ela escondeu isso dele por todos esses anos? Ou será que ele estava enlouquecendo? Será que estava vendo coisas que não existiam? Criando conexões onde não havia nenhuma, porque a culpa estava corroendo ele por dentro? Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Não era imaginação, aqueles olhos eram dele. Ele tinha certeza. E se fosse verdade, se Clara fosse mesmo filha dele? Então ele tinha perdido 6 anos da vida dela. 6 anos que ele nunca ia recuperar. Ele sentiu uma dor tão profunda no peito que teve que se curvar para a frente, com Etienne apoiando os cotovelos nos joelhos, tentando respirar. Precisava falar com Lígia. Precisava olhar nos olhos dela e ouvir a verdade, custasse o que custasse. Ele sabia onde ela trabalhava. Todo mundo na cidade sabia. Lígia era enfermeira no hospital municipal, o mesmo hospital onde ele tinha feito residência anos atrás, antes de ir embora. Era um prédio antigo, com paredes descascadas e corredores apertados, mas que atendia a população com o pouco que tinha. Sandro chegou lá no meio da manhã, o coração batendo descompassado. Ele entrou pela porta principal e foi direto para a recepção. Bom dia. Eu estou procurando a enfermeira Lígia. Ela está no 2º andar, ala pediátrica. Mas o senhor tem consulta marcada? Que é a segunda porta à esquerda depois da escada. Quando chegou ao corredor da pediatria, ele parou tentando se acalmar. Mas era inútil. Não havia como se preparar para aquilo. Ele andou devagar pelo corredor, passando por quartos com crianças internadas, enfermeiras indo e vindo, médicos checando prontuários. E então ele a viu. Lígia estava saindo de um dos quartos, carregando uma bandeja com frascos de medicamento. Ela usava o uniforme hospitalar azul, o cabelo preso num coque baixo, o rosto concentrado. Ela parecia cansada, mas ainda assim bonita de um jeito que cortava a respiração. Cadê ele? Sandro deu um passo à frente e foi como se o corpo dela sentisse a presença dele, antes mesmo de olhar. Ela parou no meio do corredor, o corpo todo ficando tenso. Então ela virou a cabeça devagar. Os olhos dele se encontraram. E a eletricidade foi imediata. Não era atração. Não era desejo. Era algo muito mais profundo. Era reconhecimento. Era história. Era tudo o que eles tinham sido e tudo o que eles tinham destruído. Lígia ficou pálida. A bandeja quase escorregou das mãos dela. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou a voz baixa, trêmula. Sandro engoliu em seco. Eu preciso falar com você. Ela deu um passo para trás, como se a proximidade dele fosse perigosa. Você não tem o direito de aparecer aqui e... Lígia congelou. A bandeja caiu das mãos dela e bateu no chão com um estrondo, os frascos rolando pelo corredor. Mas ela nem se mexeu. Apenas ficou ali olhando para ele, os olhos arregalados, a respiração acelerada. O que? Ela sussurrou. Clara. Ele deu um passo à frente, a voz quebrando. Ela tem os meus olhos. Lígia, ela tem a minha idade. Se eu contar os anos desde que nós... Você não tem o direito de fazer essa pergunta. Já ele explodiu, a voz ecoando pelo corredor. Algumas enfermeiras viraram a cabeça, curiosas, mas ele não se importou. Se ela for minha filha, eu tenho o direito de saber. Se você perdeu o direito no dia que me chamou de mentirosa, no dia que acreditou nela em vez de acreditar em mim, no dia que virou as costas e foi embora sem olhar para trás. Ele se apoiou na parede, a respiração pesada. Eu sei que eu errei, Lígia, eu sei. E eu vivo com isso todo dia. Mas se Clara for minha filha, você não pode me negar isso. Você não pode. Eu passei 6 anos criando ela sozinha, Sandro. 6 anos trabalhando em 2 empregos para colocar comida na mesa, para pagar escola, para dar a ela tudo o que ela precisava, sozinha, sem você, sem ninguém. E agora você aparece aqui e acha que tem o direito de exigir respostas? Lígia limpou as lágrimas com as costas da mão, tentando se recompor. Vai embora, Sandro. Volta para a Europa. Volta para a sua vida perfeita. E me deixa em paz. Ele segurou o braço dela, suave, mas firme. Eu não vou embora sem saber a verdade.
E por um segundo, apenas um segundo, a raiva dela vacilou, porque ela viu no rosto dele algo que ela não esperava ver. Desespero. Por favor, ele sussurrou. Só me diz a verdade. Eu preciso saber. A verdade é que você me destruiu. E eu não vou deixar você destruir ela também. Ali, sozinho, cercado pelos cacos do que eles tinham sido. Mas ele sabia uma coisa agora. Ela não negou. Ela não disse que Clara não era filha dele. E isso mudava tudo. Sandro não foi embora. Ele ficou ali, parado no corredor do hospital, encostado na parede, esperando. Esperando o quê? Ele não sabia ao certo. Talvez uma resposta. Talvez uma chance. Talvez apenas o direito de olhar para Lígia mais uma vez e tentar entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. As horas passaram devagar. Enfermeiras iam e vinham, lançando olhares curiosos para aquele homem alto, de barba feita e olhar perdido, que parecia não ter para onde ir. Ninguém perguntou nada. Em hospitais, pessoas perdidas eram comuns. Às 6 da tarde, Lígia saiu do plantão. Ela estava com a bolsa no ombro, o casaco fino pendurado no braço, o rosto marcado pelo cansaço. Quando ela virou o corredor e o viu ali, ainda esperando, ela parou no meio do caminho. Por um momento, apenas ficaram se encarando. Então ela soltou um suspiro longo, pesado, e caminhou até ele. Você ainda está aqui. E havia algo naquela voz. Não era raiva. Era resignação. Eu não vou embora até você falar comigo. Sandro disse, a voz firme, mas sem agressividade. Lígia fechou os olhos por um segundo, como se estivesse reunindo forças. Então ela olhou para ele novamente. Está bem, vamos conversar. Mas não aqui. Era um lugar simples, com vagas de terra batida e algumas árvores ao redor. Já estava escurecendo, e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Lígia encostou no capô do carro dela, um sedã velho, amassado mas que ainda funcionava, e cruzou os braços, criando uma barreira entre ela e Sandro. Ele ficou de pé a alguns passos de distância, as mãos nos bolsos, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dele. Clara está bem? Ele perguntou, quebrando o silêncio. Lígia assentiu. Está, os exames deram normais. Foi só um episódio de hipoglicemia, que ela não comeu direito antes de sair para a praça. Fessama, você nunca foi muito religioso. Eu te amo, Lígia. Eu preciso saber. Clara é minha filha? Apenas ficou ali, olhando para o chão, os dentes mordendo o lábio inferior como se estivesse lutando uma guerra interna. Então ela levantou os olhos para ele. Sim, mas foi o suficiente para fazer o mundo de Sandro desabar. Ele cambaleou para trás, a respiração falhando. Colocou a mão na cabeça, tentando processar o que acabara de ouvir. Meu Deus, ele murmurou. Meu Deus, Lígia, por quê? Por que você nunca me contou? Você está falando sério? Você quer saber por quê? Eu tenho o direito de saber. Ela se afastou do carro, dando um passo em direção a ele, a voz subindo. Você acreditou nela, Sandro? Você acreditou na sua amiga quando ela disse que eu estava te traindo? Você não veio falar comigo, não me deu o benefício da dúvida, não me ouviu. Você simplesmente decidiu que eu era culpada e virou as costas. Case-se, ela cortou, a voz quebrando. Você não tem o direito de se explicar agora. Sabe o que eu passei? Eu descobri que estava grávida 1 semana depois de você ir embora. 1 semana? Eu fui até a sua casa, Sandro. Eu bati na porta da sua mãe, desesperada, querendo te dizer. E sabe o que ela me contou? Que você tinha ido para a Europa, que tinha arrumado um emprego lá e que não ia voltar, que você tinha deixado claro que não queria mais nada com essa cidade, com essa vida comigo. Eu juro que eu não sabia. Lígia estava chorando agora, as lágrimas descendo livres pelo rosto. Você me abandonou, Sandro. Você me destruiu. E quando eu mais precisei de você, quando eu estava apavorada, sem saber o que fazer, sem ter ninguém, você não estava lá. Então eu decidi, se você não quis ficar por mim, não ia ser pela criança que você ia voltar. Eu errei tanto. Eu devia ter acreditado em você. Eu devia ter ido atrás de você. Você escolheu acreditar nela, naquela víbora invejosa que sempre quis te ter para ela. Ela mentiu, Sandro. Ela inventou tudo. E você caiu como um idiota.
Ele se apoiou no carro ao lado, tentando respirar. Eu sei, ele sussurrou. Eu sei que ela mentiu. Eu descobri-o depois, mas já era tarde demais. Ele levantou os olhos para ela. E havia uma culpa tão profunda ali que ela sentiu o peso. 6 meses depois de ir embora, um amigo me contou a verdade. Que ela tinha armado tudo. Que nunca houve traição. Que você sempre foi fiel. E mesmo assim você não voltou. Eu destruí nós dois. E eu não sabia como consertar. Então eu pensei que era melhor deixar você seguir em frente. Que você merecia alguém melhor do que eu. Não era sua decisão decidir o que era melhor para mim. Você devia ter voltado. Você devia ter me procurado. Você devia... Ela caiu de joelhos no chão, soluçando. Os anos de dor acumulada finalmente transbordando. Sandro correu até ela e se ajoelhou ao lado, segurando os ombros dela. Lígia, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu sei que eu não mereço o seu perdão, mas eu quero conhecer minha filha. Eu quero fazer parte da vida dela. Eu quero tentar consertar isso. Raiva e desespero. Você acha que é só chegar e pronto? Que você pode simplesmente aparecer na vida dela e ser o pai que você nunca foi. Eu sei que você tem todo o direito de me odiar. Mas eu estou aqui, Lígia, e eu não vou embora dessa vez. Eu não vou. Então ela se levantou limpando o rosto com as mãos. Eu preciso pensar. Você não pode simplesmente aparecer e esperar que eu tome uma decisão agora. Você perdeu 6 anos, Sandro. 6 anos. Eu preciso de tempo para processar isso. Mas por enquanto, me deixa em paz. Por favor, estacionamento, sozinho, com o peso de tudo que ele tinha perdido, esmagando ele por dentro. Sandro não sabia como voltar para casa. Ele ficou no estacionamento por quase 1 hora, sentado no meio-fio, a cabeça entre as mãos, tentando organizar os pensamentos. Mas era impossível. Tudo estava caótico demais. Ele tinha uma filha de 6 anos que ele nunca conheceu. E a culpa? A culpa era tão pesada que ele mal conseguia respirar. Quando finalmente conseguiu se levantar e voltar para casa, já era noite. Dona Irene estava na sala esperando. Ela não perguntou nada, apenas abriu os braços e Sandro se deixou abraçar como um menino perdido. Ela é minha filha, mãe. Ele sussurrou contra o ombro dela. Clara é minha filha. Eu sempre soube. Mas Lígia veio aqui quando descobriu que estava grávida. Estava desesperada, chorando, querendo falar com você. Eu disse que você tinha ido embora. E ela me fez prometer que eu não contaria nada. Disse que se você não quis ficar por ela, não ia ser pela criança que você voltaria. Por que você nunca me contou, mãe? E por quê? Eu achei que você precisava fazer suas próprias escolhas. Eu não podia obrigar você a voltar. Tinha que ser sua decisão. Eu perdi 6 anos da vida dela. Ele precisava entender tudo. Precisava saber exatamente o que tinha acontecido 7 anos atrás. Precisava ouvir de alguém que estivesse lá, que tivesse visto tudo de perto. Ele ligou para Rafael. Rafael tinha sido seu melhor amigo na época da faculdade. Eles perderam contato depois que Sandro foi para a Europa, mas ele sabia que Rafael ainda morava na cidade. E se havia alguém que podia ter respostas, era ele. Eles marcaram de se encontrar num bar pequeno, no centro. Quando Sandro chegou, Rafael já estava lá, sentado numa mesa no canto, com uma cerveja pela metade. Ele se levantou quando viu Sandro. E os dois se abraçaram com força. Cara, quanto tempo? Rafael disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Ouvi dizer que você voltou. Não acreditei. Sandro não procurou Lígia nos dias seguintes. Ele sabia que ela tinha pedido tempo, e ele ia respeitar isso. Mas ficar longe era uma das coisas mais difíceis que ele já tinha feito. Ele passava as noites acordado pensando nela, pensando em Clara, imaginando como seria a vida da filha que ele nunca conheceu. O que ela gostava de comer? Qual era a cor favorita dela? Ela era boa na escola, tinha pesadelos, gostava de histórias antes de dormir. Todas essas perguntas o consumiam. E ele sabia que a única forma de ter respostas era estar presente. Mas como fazer isso sem invadir? Como mostrar que ele estava ali, que ele se importava, sem forçar a barra? Foi Dona Irene quem deu a ideia. Você é médico, Sandro, e ela trabalha no hospital. Às vezes, a melhor forma de estar perto de alguém
É simplesmente estar perto. No dia seguinte, Sandro voltou ao hospital. Ele não foi até Lígia, não tentou falar com ela. Apenas ofereceu seus serviços como voluntário. O hospital municipal vivia com falta de profissionais. E quando o diretor clínico descobriu que tinha um cirurgião formado na Europa disponível, aceitou na hora. Só por alguns dias, Sandro disse, enquanto eu estiver na cidade. Ele estava começando a repensar tudo. Ele começou a trabalhar nos plantões da manhã. Atendia emergências, ajudava com casos complicados, orientava residentes e sempre, ele deixava um café para Lígia na sala dos enfermeiros. Café preto sem açúcar, com uma pitada de canela, do jeito que ela sempre gostou. Ele nunca deixava um bilhete, nunca esperava por ela, apenas deixava o café ali, num canto discreto e ia embora. Nos primeiros dias, Lígia ignorou. Ela via o café, sabia que era dele e fingia que não existia. Mas no quarto dia ela bebeu, e Sandro soube, porque um dos enfermeiros comentou sem querer que a enfermeira Lígia estava de melhor humor hoje. Foi um pequeno avanço, mas foi alguma coisa. Pediatria. Uma criança tinha chegado com uma queimadura grave no braço e os pais estavam em pânico. Lígia estava tentando acalmar a mãe enquanto preparava a criança para o curativo. Sandro se aproximou. Posso ajudar? Por um momento ela hesitou, mas então olhou para a criança chorando e assentiu. Ela precisa de um curativo especializado. A queimadura é de 2º grau. Ela tinha uns 4 anos, o rostinho vermelho de tanto chorar, os olhos arregalados de medo. Ele se ajoelhou ao lado dela, na altura dos olhos. Oi, princesa, qual é o seu nome? Sabe, Beatriz, eu sei que está doendo muito, mas eu vou cuidar de você, tá? Vou ser bem rápido e bem cuidadoso. Você confia em mim? Ela assentiu devagar. Sandro trabalhou com uma delicadeza impressionante. As mãos firmes, mas gentis, limpando a ferida com precisão, aplicando o medicamento, envolvendo o braço da menina com gases macias. Ele conversou com ela o tempo todo, distraindo-a da dor, fazendo perguntas sobre a escola, sobre os desenhos favoritos dela. Lígia observou tudo de longe. Os braços cruzados, o coração apertado. Ela tinha esquecido como Sandro era bom com crianças, como ele tinha paciência, ternura, uma forma única de fazer as pessoas se sentirem seguras. Quando ele terminou, Beatriz já estava sorrindo. Pronto, princesa, tá tudo certo. Agora você vai para casa e vai descansar, combinado? Toyle acariciou a cabeça da menina com carinho e se levantou. Os pais agradeceram efusivamente, e Sandro apenas sorriu e disse que tinha sido um prazer ajudar. Quando eles saíram, Lígia ainda estava ali, parada na porta, olhando para ele. Você é bom nisso, ela disse a voz baixa. Sandro olhou para ela surpreso. Com crianças? Eu te amo, Lígia. Eu sei que você pediu tempo. E eu estou tentando respeitar isso. Mas eu só quero que você saiba que eu estou aqui. Não para te pressionar, não para te forçar a nada, mas para ajudar no que você precisar. Ele hesitou, então decidiu ser honesto. Porque eu ainda me importo com você. E eu quero conhecer minha filha. Mesmo que seja de longe. Mesmo que seja aos poucos. Ela acha que o pai morreu? Eu disse que o pai dela morava longe. Que ele não podia estar aqui. Ela sempre perguntou, mas eu nunca soube o que dizer. Eu quero que ela saiba. Quando você estiver pronta. Quando você achar que é a hora certa. Mas eu quero que ela saiba que eu existo. Que eu quero estar na vida dela. E se ela te rejeitar? E se ela não quiser saber de você? Porque ela é minha filha. E eu não vou desistir dela, nunca. Ela limpou o rosto rapidamente, tentando se recompor. Eu preciso pensar. Ela disse, a voz trêmula. Eu ainda preciso pensar. É um café pela manhã. Um cobertor extra para Clara, quando ela foi visitar a mãe no hospital. Uma explicação detalhada de um exame médico que deixou Lígia preocupada. Uma palavra gentil quando ela estava exausta. Nada grande. Nada invasivo, apenas presença. E aos poucos, Lígia começou a baixar a guarda. Uma tarde, ela estava sentada no refeitório do hospital, comendo um sanduíche apressado, quando Sandro se sentou na frente dela. Posso? Então ele perguntou. Esperta demais para a idade, curiosa, teimosa. Parece comigo.
mas tem seus olhos, seus gestos. Às vezes ela torce o nariz do mesmo jeito que você fazia quando estava pensando em alguma coisa. Um dia você vai. Eu não sei quando, mas sim, eu acho que você merece conhecer ela. Eu só preciso preparar ela primeiro. Preciso ter certeza de que você não vai desaparecer de novo. George, pela primeira vez. Ela acreditou. Tá bom, mas devagar. A gente vai devagar. A armadura dela começou a rachar. E o amor que nunca tinha morrido começou a reacender. Mesmo que eles ainda não estivessem prontos para admitir, a noite caiu rápido sobre a cidade e o hospital ficou mais silencioso. Os corredores esvaziaram, as luzes diminuíram de intensidade e apenas o som, ocasional de uma máquina ou o passo apressado de algum enfermeiro quebravam o silêncio. Lígia terminou o plantão exausta. Tinha sido um dia longo, cheio de emergências, crianças chorando, pais desesperados. Ela estava física e emocionalmente esgotada. Tudo o que ela queria era ir para casa, abraçar Clara e esquecer o mundo por algumas horas. Mas quando ela saiu pela porta lateral do hospital, viu Sandro encostado no carro dela. Ele estava com as mãos nos bolsos, o rosto iluminado pela luz fraca do poste, os olhos fixos no chão. Parecia perdido em pensamentos. Lígia parou, o coração acelerando sem que ela quisesse. Sandro, o que você está fazendo aqui? Algo vulnerável. Eu precisava falar com você. Sandro, eu estou exausta. Eu só quero, em direção a ela. Eu sei que você está cansada. Eu sei que eu estou te pressionando sem querer. Mas tem uma coisa que eu preciso te dizer. E se eu não disser agora, eu acho que vou explodir. Eu odeio o que eu me tornei. Lígia, eu odeio que eu deixei você ir. Que eu acreditei em mentiras em vez de acreditar em você. Que eu fui covarde demais para voltar quando descobri a verdade. Eu passei 7 anos me odiando. 7 anos tentando me convencer de que eu estava bem, que eu tinha feito a escolha certa. Mas eu não estava bem. Eu nunca estive. Eu construí uma vida inteira longe daqui. Um emprego importante, um salário bom, respeito profissional. Eu tinha tudo. Mas toda noite, quando eu voltava para aquele apartamento vazio, eu sentia um vazio tão grande que eu não sabia como preencher. E eu sabia o que era. Eu sempre soube, era você. Era nós. Era a vida que eu joguei fora por orgulho e medo. E por que você está me dizendo isso agora? É porque eu quero lutar por você. Por Clara, por nós. Mesmo que você nunca me perdoe, mesmo que demore anos. Eu vou estar aqui. Eu vou provar que eu mudei. Que eu não sou mais aquele cara que foi embora. Você não entende, Sandro. Não é só sobre perdão. É sobre confiança. Você quebrou minha confiança. E eu não sei se consigo reconstruir isso. Me deixa te mostrar que eu sou digno da sua confiança. Me deixa te provar que eu não vou embora de novo. E se daqui a alguns meses você perceber que a Europa é melhor, que a vida aqui é complicada demais, e se você decidir que não vale a pena? Elsie lhe explodiu, a voz ecoando no estacionamento vazio. Porque a única coisa que valeu a pena na minha vida foi você. E eu fui idiota demais para perceber isso quando ainda tinha você. Mas agora eu sei. Agora eu sei que não existe lugar no mundo que seja melhor do que estar ao seu lado. Do lado de Clara. Do lado da minha família. Eu queria tanto acreditar em você. Então acredita, ele sussurrou. Só dessa vez. Me dá uma chance. Só uma. E naquele momento, com os olhos dele tão perto, ela viu tudo. Viu a dor. Viu o arrependimento. Viu o amor que nunca tinha morrido. E ela percebeu que, apesar de tudo, apesar da raiva, da mágoa, da dor, ela ainda o amava. Sempre amou. Eu estou com tanto medo, ela confessou. A voz trêmula. Eu também, ele admitiu. Tocando o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse algo precioso e frágil. Eu estou apavorado, porque eu não posso perder você de novo. Eu não aguento. Andrew, eu... Foi um beijo lento, profundo, cheio de anos de saudade acumulada. No começo, Lígia ficou tensa, surpresa, mas então algo dentro dela cedeu. Ela se entregou. Soltou as defesas que tinha construído tão cuidadosamente e apenas sentiu. Os braços dele a envolveram com força, como se ele tivesse medo de que ela desaparecesse. E ela segurou o rosto dele com as 2 mãos.
sentindo a barba áspera sob os dedos, a respiração acelerada dele se misturando com a dela. Era como voltar para casa, como encontrar algo que ela nem sabia que estava procurando. Quando eles finalmente se afastaram, estavam ofegantes, as testas encostadas, os olhos fechados. Eu ainda estou com raiva de você, Lígia sussurrou, a voz rouca. Eu sei, ele respondeu, sorrindo levemente. E eu ainda não sei se posso confiar em você. Todos os dias. E eu odeio isso. Eu vou fazer valer a pena, Lígia. Eu prometo. Eu vou te mostrar que você pode confiar em mim de novo. Apenas encostou a cabeça no peito dele e deixou ele abraçá-la. Eles ficaram ali por longos minutos em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Então Lígia se afastou, respirando fundo. Eu preciso ir, Clara está com a vizinha. Ela ligou o carro e saiu do estacionamento, mas pelo retrovisor, ela viu Sandro, ainda parado ali, observando ela ir embora. E pela primeira vez em 7 anos, ela sentiu algo além de dor quando pensava nele. Ela sentiu esperança. Noite. Então ele se encostou na parede e soltou o ar que estava segurando. Ele a tinha beijado. E ela tinha correspondido. Não era o final. Ele sabia disso. Ainda havia muito a ser consertado. Muita dor a ser curada. Muita confiança a ser reconstruída. Mas pela primeira vez desde que voltou, ele sentiu que havia uma chance real. E ele não ia desperdiçar. Do outro lado da rua, escondida nas sombras, Marcela observou o beijo com os punhos, cerrados e os dentes travados. Ela tinha vindo ao hospital para tentar falar com Sandro, para se desculpar, para tentar reconquistar o que ela acreditava que era dela. Mas agora ela via que tinha perdido. E Marcela não aceitava perder. Ela pegou o celular e tirou uma foto do carro de Lígia saindo do estacionamento. Então ela sorriu, um sorriso frio, calculista. Se eu não posso ter você, Sandro, ninguém vai ter. Porque a inveja ainda estava viva. E dessa vez, ela não ia parar até destruir tudo. Os dias seguintes foram diferentes. Havia algo no ar, uma leveza que não existia antes. Sandro e Lígia não estavam juntos, não oficialmente, mas havia uma aproximação cautelosa. Um olhar que durava 1 segundo a mais. Um sorriso tímido no corredor do hospital. Conversas breves que aos poucos ficavam mais longas. E Clara começou a perceber. Mamãe, quem é aquele homem que fica falando com você no hospital? Ela perguntou uma noite, enquanto Lígia a colocava para dormir. Lígia sentiu o coração acelerar. Ele é um médico, um amigo da mamãe de muito tempo atrás. Ele é bonito. E ele sorriu para mim outro dia. Ela sabia que em breve teria que contar a verdade para Clara, mas ainda não. Ainda não estava pronta. Dorme agora, meu amor. Amanhã tem escola. Então ela sorriu emocionada. É porque eu estou, filha. Eu estou. Movimento com atenção obsessiva. Marcela, ela tinha visto o beijo. Tinha visto os sorrisos trocados. Tinha visto Sandro olhando para Lígia, com aquele olhar que ela sempre quis para si. E a raiva dentro dela crescia como uma planta venenosa. Marcela sempre fora boa em esconder seus sentimentos, em sorrir quando queria gritar, em fingir que estava bem quando estava se despedaçando por dentro. Mas dessa vez, a máscara estava começando a rachar. Ela passou dias observando. De longe, discreta, ela viu Sandro saindo do hospital com Lígia. Viu os dois conversando no estacionamento. Viu a intimidade que estava renascendo entre eles. E então, um dia, ela viu algo que a fez planejar. Clara. A menina estava brincando na praça, perto do hospital, enquanto Lígia terminava o plantão. Uma vizinha cuidava dela, sentada num banco próximo, distraída com o celular. Marcela se aproximou devagar, o sorriso ensaiado no rosto. Oi, querida, ela disse, se abaixando na altura da menina. Você é a Clara, né? Quem é você? Doçura. Ele falou muito de você. Você conhece meu papai? A gente estudou junto há muitos anos. Ele é muito legal, né? Mas a mamãe disse que um dia eu vou conhecer. Quer uma? Obrigada. Os mesmos olhos. És ganhando a confiança dela. E enquanto isso, ela plantava as sementes de um plano. Quando Lígia chegou para buscar Clara, Marcela já tinha ido embora.
Mas Clara chegou em casa falando da moça loira simpática que conhecia o papai. Lígia sentiu um arrepio percorrer a espinha. Como assim, amor? Que moça? Ela disse que é amiga do papai e que conheceu ele há muito tempo. Putz, mas ela não tentou falar comigo. Clara disse que uma mulher loira se aproximou dela e disse que conhecia o pai dela, Sandro. Só pode ser ela. Eu vou falar com ela. Isso é exatamente o que ela quer. Ela quer atenção. Ela quer provocar. Nós vamos ter cuidado. Eu vou avisar a vizinha. Vou ficar de olho. E você fica longe dela. Não dá corda. Tá bom. Mas se ela chegar perto de Clara de novo, nós vamos proteger ela juntos, sempre discreta, mas presente. Ela passou pela praça algumas vezes, sempre com aquele sorriso ensaiado, sempre oferecendo balas, sempre dizendo coisas gentis. E Clara, inocente, começou a gostar dela. A tia Marcela é legal, mamãe. Ela disse que vai me levar para tomar sorvete um dia. Você não pode aceitar nada de estranhos, tá bem? Nem bala, nem sorvete, nem nada, entendeu? Tá bom. Ela sabia como ganhar a confiança das pessoas. E agora ela estava mirando em Clara. Lígia procurou Sandro no hospital naquela tarde, o rosto pálido de preocupação. Ela está se aproximando cada vez mais. Eu não sei o que fazer. Você não viu o que ela é capaz, cortou a voz dura. E é por isso que eu não vou deixar ela chegar perto da minha filha. Ela estava saindo da clínica onde trabalhava, caminhando tranquilamente pela rua, como se não tivesse feito nada de errado. Quando ela o viu, o rosto dela se iluminou. Sandro, que surpresa! Fica longe da minha filha. Oferecendo balas. Fazendo amizade. E eu estou te avisando, fica longe dela. Ela é uma criança adorável. Marcela deu um passo à frente, a voz ficando mais afiada. Mas a Lígia é? Você voltou para ela, né? Depois de tudo o que aconteceu, e agora você quer destruir de novo? Eu te salvei, Sandro. Eu te mostrei quem ela realmente era. Fauzi explodiu. Você inventou tudo. Você pagou alguém para fingir, e eu fui idiota o suficiente para acreditar em você. Sim, nós éramos perfeitos juntos. Mas você escolheu ela, aquela enfermeira sem futuro. Se você chegar perto de Clara de novo, eu vou à polícia. Eu vou fazer um boletim de ocorrência. E eu vou te destruir do jeito que você tentou me destruir. Entendeu? Um sorriso frio, cruel. Você acha que pode me ameaçar? Você acha que pode me controlar? Raiva. Mas o que Sandro não viu foi o olhar dela. O olhar de alguém que tinha acabado de tomar uma decisão. Se ela não pudesse ter Sandro, ninguém teria. E Clara seria a peça que ela usaria para destruir tudo. Era dia 24 de dezembro, véspera de Natal. A cidade estava em festa. As ruas decoradas, as lojas cheias, o cheiro de peru assando nas casas. Havia uma energia especial no ar. Aquela expectativa calorosa que só o Natal traz. Lígia tinha conseguido sair mais cedo do hospital. Ela queria passar a tarde com Clara, preparar a ceia, arrumar a árvore, coisas simples, mas que significavam tudo. Clara estava animada. Ela tinha pedido para ir ao parquinho da praça só um pouquinho antes de voltar para casa. E Lígia, vendo a felicidade nos olhos da filha, não teve coragem de recusar. Tá bom, mas só meia hora combinado. Ambulantes oferecendo algodão doce e pipoca. Havia música natalina tocando nos alto-falantes. Já a árvore gigante no centro da praça brilhava com milhares de luzes. Lígia sentou num banco próximo, observando Clara correr e brincar com outras crianças. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para Sandro. Clara está feliz. Obrigada por tudo que você tem feito. Naquele dia, ela tinha passado os últimos dias planejando, estudando os horários de Lígia, os lugares que Clara frequentava, os momentos em que a menina ficava mais vulnerável. E hoje era o dia perfeito. Véspera de Natal, todo mundo distraído, todo mundo ocupado. Ninguém prestaria atenção. Ela esperou o momento certo. Clara tinha se afastado um pouco das outras crianças, correndo atrás de uma borboleta que voava perto dos arbustos. Lígia olhou para o celular por apenas alguns segundos. Foi tempo suficiente. Marcela se aproximou rapidamente, o sorriso falso no rosto. Oi, Clara.
Lembra de mim? A moça gentil que conhecia o papai dela. Oi, tia Marcela. Ela já saiu. Ela me ligou e pediu para eu te levar. Vem, rápido. Antes que ela fique preocupada. Ruas estreitas que saíam da praça. Clara não estava lá. Ela se levantou, o coração acelerando. Clara? Para outras crianças. Você viu uma menina de cabelo escuro com tranças? Ela estava aqui agora mesmo. O pânico começou a subir. Clara! Alguns pais se aproximaram oferecendo ajuda. O que aconteceu? Minha filha desapareceu. Ela estava aqui há 1 minuto. As mãos tremendo, a respiração acelerada, os olhos queimando de lágrimas. Foi quando Sandro chegou. Ele viu Lígia correndo pela praça, gritando, e soube imediatamente que algo estava errado. Lígia! Twist, análise, ação. Vamos procurar. Eu vou para aquele lado. Você vai para o outro. Pergunta para todo mundo. Agora. Mas ela não estava em lugar nenhum. Foi quando uma senhora idosa se aproximou de Lígia. Moça, eu vi. Eu vi uma mulher loira levando uma menininha pela rua ali atrás da igreja. A menina ia com ela, mas parecia confusa. Heswurkirchner era um lugar abandonado, com janelas quebradas e portas enferrujadas. Ninguém ia ali. Clara estava assustada agora, percebendo que algo estava errado. Tia Marcela, onde está a minha mãe? E se ela só se importa com ele? Com o Sandro? Ela sempre mentiu para você. Ela te usou para prender ele. Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Minha mãe me ama. E Marcela explodiu, perdendo o controle. Assim como ela usou ele. Mas eu vou consertar isso. Eu vou te levar para longe. E quando ela perceber que te perdeu, ela vai sofrer. Ela vai sentir o que eu senti. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Os olhos dele encontraram Clara. E então Marcela. E a raiva que ele sentiu foi algo que ele nunca tinha experimentado antes. Solta ela, agora. Você não entende. Eu estou te salvando, Sandro. Ela te prendeu com essa criança. Ela arruinou sua vida. Ele gritou, dando um passo à frente. Você arruinou. Você destruiu tudo. E agora você está assustando uma criança inocente. Paulson não era grande, mas era o suficiente para assustar. Fica longe. Joyce, ela gritou, segurando a faca com a mão trêmula. Clara soluçou apavorada. Sandro levantou as mãos, tentando acalmá-la. Marcela, para. Você não quer machucar ela. Você não é assim. Ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz tudo por você, tudo! E você nunca me viu. Eu sei que você sofreu. Mas isso não é o caminho. Solta ela, por favor. E por um momento ela vacilou. Foi quando Clara tentou se soltar. Marcela reagiu instintivamente, levantando a faca. E Sandro não pensou. Ele se jogou na frente. Colocou o corpo entre a faca e Clara.